Com a palavra, pela ordem de inscrição, por 20 minutos prorrogáveis por mais 20, a senadora Ana Amélia. Não assuste os próximos oradores, a presidente da sessão, o senador Roberto Requião. De fato, esse é o argumento. Eu imagino que a própria presidente tenha dificuldade para agendar encontros com tantos ministros e a presidente ou a ministra-chefe do Gabinete Civil tenham exatamente a interlocução necessária para que esses tantos ministérios tenham eficácia, tenham agilidade nas ações e nas políticas que fazem. Então, de fato, a questão é examinar o mérito e não só as questões de caráter políticos ou de interesse partidário num debate que, lamentavelmente, se antecipou em 18 meses à campanha eleitoral de 2014, trazendo esse tema para a discussão da questão nacional nesta casa, contaminando muito não só o próprio debate, mas também as próprias decisões políticas. Mas hoje, senador Roberto Requião, senadores que estão neste plenário, é o Dia do Consumidor. E ontem, penso que o Supremo Tribunal Federal deu um ganho aos consumidores. Quem é o consumidor? Consumidor é o contribuinte. Consumidor é o usuário, consumidor é o cidadão. Consumidor é aquele que vai em busca de assistência médica e não tem assistência médica adequada no SUS. Consumidor é aquele que usa um telefone celular e não funciona e paga caro. É o cidadão. É o cidadão. Este é o consumidor, o cidadão, que está sendo desrespeitado nos seus direitos mais legítimos. O cidadão que é assaltado na rua, o cidadão que não tem vaga na escola pública para o seu filho, a mulher que não encontra uma mamografia disponível para fazer a prevenção do câncer de mama. Esse é o cidadão. É o cidadão que o Estado como ente público, deve precatório e não paga. Mas se o cidadão dever para o Estado algum imposto, coitado desse cidadão. É perseguido, vai ter que pagar multa e vai ficar inviável, com uma ficha suja, sem poder operar, numa situação absolutamente desequilibrante entre um poder forte, que é o Estado, e o cidadão. É muito séria e a decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao pagamento dos precatórios é um direito que é resgatado dos cidadãos. Eu lembro muito bem da história daquelas tricoteiras que morreram no acidente da TAM, lá em São Paulo, que iam em missão para mais um dia de sacrifício ou de demanda para pedir o pagamento dos seus precatórios. Viúvas que, durante muitos anos, estavam aguardando a liquidação de um direito, senador Roberto Requião. E ontem, o Supremo Tribunal Federal, acolhendo, inclusive, muitas manifestações lá no meu estado, uma reunião liderada pelo deputado Frederico Antunes, do meu partido, na Assembleia Legislativa, a OAB do Rio Grande do Sul, com o seu presidente, ex-presidente Carlos Lamac, a própria OAB Nacional, com Ofir Cavalcante, fizeram um enfrentamento dessa questão junto ao Supremo Tribunal Federal. E ontem ele derrubou a regra, determinando que acabam agora com essa decisão os municípios, estados e o Distrito Federal, e, claro, a União, não vão poder mais pagar os débitos à população de forma parcelada em 15 anos, como vinha sendo. Vai ter de ser de uma só vez, no ano seguinte, a decisão da Justiça. Acabam também os leilões, em que o credor que aceitava um valor menor recebia antes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje, a dívida com precatório chega a 95 bilhões de reais em todo o país. As mudanças só começam a valer depois que a decisão for publicada, o que deve levar, no mínimo, 2 meses. Mas a decisão pode gerar um novo impasse, já que prefeitos e governadores alegam não ter esse montante para desembolsar. O Supremo precisa decidir ainda o que será feito com os leilões e parcelamentos realizados a partir de 2009, pagamentos que seguiram as regras derrubadas ontem, no dia de ontem, pelo Supremo Tribunal Federal. É exatamente nessa medida que eu saúdo essa decisão do Dia Mundial do Consumidor e que, claro, a presidente da República foi citada, penso que ela tomará uma decisão hoje importante, desde que tenha eficácia,
porque não resolve fazer um anúncio com pompa e circunstância, mas que isso fique apenas para o interesse de marketagem, de publicidade. O cidadão espera que as coisas cheguem ao seu uso. É fortalecer os PROCONs, dando-lhe a capacidade de multa e a efetividade da execução da multa praticada no caso do PROCON. Esse empoderamento dos PROCONs virá em benefício dos consumidores, da mesma forma que o empoderamento das agências reguladoras, que foram fragilizadas nos últimos anos, precisam ter uma definição muito clara, porque não adianta dizer que a Anatel estabelece uma multa de R$1 bilhão, R$1 milhão, R$2 milhões. Multa muito alta, senador, é para não ser paga. A multa da ANAC, uma determinada companhia aérea, não vai ser paga. Nós não temos nenhum balanço, nenhuma transparência, porque é muito bonito. O cidadão acha que merece a multa, mas não há a efetividade em relação a isso. Portanto, no Dia Mundial, no Dia Internacional do Consumidor, penso que o Supremo ontem começou a resgatar esses direitos de forma sábia e, claro, reconheço que existem problemas sérios de ajustar este pagamento aos cofres de municípios, de estados e da própria União. Mas eu também quero falar aqui agora sobre outro direito do cidadão, da cidadã, melhor dizendo. As estatísticas são assustadoras, senador Roberto Requião, em relação a um tema muito delicado. E eu faço isso com não só conhecimento de causa, porque já tive 2 casos de irmãs, perdi uma irmã com câncer de mama, outra é vitoriosa. Porque as estatísticas do câncer de mama no Brasil, mesmo com todas as campanhas de esclarecimento, ainda são preocupantes. De cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que são obrigadas a fazer a cirurgia da retirada do seio, apenas 10 retornam às clínicas ou hospitais para fazer a cirurgia de reconstituição da mama. Dados são da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, organização liderada pela mastologista Mayra Calef. Os traumas após a chamada mastectomia são tão recorrentes que as mulheres vítimas de câncer preferem ficar mutiladas sem as devidas reparações estéticas. Confirma também isso o mastologista do meu estado, o Dr. José Luiz Pedrini, da Associação Brasileira de Mastologia, e os demais colegas dessa área, colegas médicos. A boa notícia, segundo os oncologistas, são necessários apenas 45 minutos a mais para que a cirurgia de reconstrução da mama seja feita logo após a operação da mastectomia. Em vez de 2 cirurgias, seria necessária apenas uma, a cirurgia única. No mesmo tempo cirúrgico da retirada da mama, nos casos do câncer, as equipes médicas do Sistema Único de Saúde deverão também realizar imediatamente a operação plástica para reconstruir o órgão se as condições técnicas e médicas forem favoráveis. Essa opção ainda não está disponível no SUS, mas as chances dessa proposta estar mais acessível à população, que depende dos serviços públicos, aumentaram muito. Nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da Câmara dos Deputados, PLC 3 de 2012, de autoria da deputada federal Rebeca Garcia, e da qual tive a honra de ser relatora. A proposta seguirá agora para exame aqui no plenário desta Casa, com pedido de urgência coletivo aprovado pela comissão. O texto prevê ainda que, se a colocação da prótese não for possível no mesmo momento da retirada da mama, a cirurgia reparadora deverá ser feita assim que a paciente alcançar as condições clínicas necessárias. É uma oportunidade para que esta Casa aprove normas que permitam melhorar a qualidade do serviço de saúde para as vítimas de câncer, especialmente do câncer de mama. Um movimento em favor da saúde da mulher. Aliás, sobre este tema, já conversei com o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é médico, cardiologista, e ele, inspirado em sugestão dos mastologistas, irá apresentar uma emenda de plenário para ajustar o projeto e dar efetividade médica à iniciativa da deputada Rebeca Garcia. Quero lembrar também que no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, recebi em Não Me Toque, da direção do Hospital São Vicente de Paula, de Passo Fundo,
uma importante informação. Essa instituição hospitalar filantrópica está realizando a carreta da mamografia, um veículo dotado de mamógrafo para levar, com esta carreta, levar até as mulheres da área rural ou do interior, em áreas de difícil acesso, para que disponibilizem a elas também a assistência e a realização desse exame, que é um dos mais importantes. Então, eu queria cumprimentar a direção do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo pela iniciativa relevante, com apoio, inclusive, do Dr. Bacégio, que é um mastologista, ex-deputado federal, e que teve iniciativas relevantes nessa área. É importante relembrar também a importância de estimular 4 ações principais na luta contra o câncer de mama: a detecção antecipada da doença via mamografia ou exame de tato, a motivação para aqueles que enfrentam o câncer buscar tratamento adequado, incentivos às pesquisas científicas sobre o câncer e novos tratamentos efetivos que resultem da cura de mulheres e homens que também são vítimas do câncer de mama. O número de mulheres diagnosticadas com câncer de mama continua crescendo de maneira alarmante. Todos os anos, mais de 1 milhão de pessoas são diagnosticadas com câncer de mama, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, o dado é também preocupante. Mais de 52.600 novos casos devem ser registrados até o final deste ano, principalmente na região sudeste do país, segundo estimativas do Instituto do Câncer, o INCA. No Brasil, aproximadamente 13 mil mulheres vão morrer de câncer de mama, lamentavelmente. Só no meu estado, que tem uma das maiores taxas de incidência da doença, mais de 5 mil casos deverão ser registrados neste ano, sendo mais de 1.000 só na capital, Porto Alegre. Portanto, há muito para ser feito, e a disponibilização de informações a todos, sem preconceitos, é uma aliada na luta contra o câncer, uma doença que ainda traz muitos traumas e medos. As causas para este cenário são, principalmente, a desinformação sobre a importância do diagnóstico precoce e dos métodos de tratamento. O autoexame ainda é, para a maioria das mulheres, o principal método de cuidado com a mama. Muitas não fazem o importante exame da mamografia por falta de indicação médica ou por não dispor na cidade, no povoado, na sua vila, do equipamento para fazer a mamografia. Em 2008, o Datafolha realizou uma pesquisa encomendada pelo FEMAMA, revelando que para 68% das entrevistadas, a quimioterapia ainda é a principal forma de tratamento. Somente 4% consideraram relevantes as novas terapias existentes, como as biológicas alvo-dirigidas. Para a maioria das mulheres, descobrir o câncer de mama ainda é sinônimo de mutilação, de perda de cabelo e de muito sofrimento. Diagnóstico precoce e acesso ao tratamento no tempo adequado são vitais. A Sociedade Brasileira de Medicina recomenda, aliás, a mamografia ao menos uma vez ao ano a partir dos 40 anos de idade. As mulheres devem estar cientes de que se o tumor for diagnosticado cedo e tratado de forma adequada, as chances de cura chegam a 95%. Por isso, a importância de médicos ginecologistas conscientizarem e incentivarem as pacientes em relação ao cuidado com atenção aos fatores de risco, como obesidade, sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas. Para 20% das mulheres, câncer de mama é incurável, segundo pesquisa do Data Popular, feito a pedido do Instituto Avon. E o mais grave, apontado nessa pesquisa, que colheu as percepções sobre o câncer de mama de 1.752 pessoas de 50 cidades das 5 regiões do nosso país. O medo de um possível diagnóstico é um dos principais motivos que fazem com que as mulheres evitem a mamografia. É um dado preocupante. Significa que, infelizmente, o câncer de mama ainda é encarado no Brasil como uma sentença de morte. Aliás, no caso dos homens, o câncer de próstata também é uma situação preocupante.
E este ano vou me dedicar a essa questão, porque também como as mulheres têm medo de fazer a mamografia e encontrar o câncer, os homens também têm preconceito e medo de fazer o exame de prevenção. Além do medo, muitos doentes são maltratados pela burocracia, pelas longas filas nos hospitais deste país e pela desinformação ou descaso. A doutora Antonieta Barbosa é uma advogada pernambucana que admiro muito, que conhecia um desses fóruns de debate sobre câncer. Ela descobriu há 12 anos ser portadora dessa doença assustadora e, na batalha para superar o câncer, sentiu na pele o calvário que é ser um doente, um paciente de câncer no Brasil. A experiência dessa advogada a transformou numa colecionadora de informações sobre leis e dados gerais que resultaram no livro Câncer, Direito e Cidadania. Foi a forma nobre que ela encontrou para diminuir o sofrimento e tentar superar a falta de informações. Inclusive, a inspiração da doutora Antonieta me levou a publicar trechos do livro dela e outras informações que viraram o Manual de Cidadania do Paciente de Câncer. Um livro de 72 páginas, produzido pelo Senado Federal, sugerindo caminhos possíveis para derrotar a doença. Além do acesso à informação, acredito também no poder de projetos de lei que sejam capazes de mudar essa realidade. No ano passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.732, que garante prioridade aos diagnosticados com câncer para início do tratamento pelo Sistema Único de Saúde no prazo máximo de até 2 meses. Isso foi fruto de um substitutivo da Câmara dos Deputados, de um projeto iniciado em 1997 do então senador Osmar Dias, do seu estado, senador Requião, do qual tive a honra de ser relator aqui no Senado. Outro projeto de minha autoria em tramitação na Câmara Federal, o PL 3.998, inclui as coberturas obrigatórias dos planos de saúde, o uso da quimioterapia oral em domicílio no tratamento do câncer. É uma iniciativa inspirada em proposta do Instituto Oncoguia para facilitar o tratamento e, consequentemente, salvar vidas. As mulheres portadoras de deficiência também precisam ter acesso às políticas de prevenção, detecção e tratamento do câncer de mama. Essa é a proposta do projeto de lei 3595, de minha autoria, que tramita na Câmara Federal. O uso de medicamentos orais contra o câncer também precisam entrar na cobertura obrigatória dos planos de saúde. É que tenho defendido em outro projeto de lei 3998, também em tramitação na Câmara. De acordo com o oncologista Stephen Stefani, existe consenso, principalmente em países desenvolvidos, de que temas de economia da saúde, com cálculos de custo-efetividade para os novos tratamentos de câncer, devem fazer parte da análise de incorporação de novos fármacos, novos medicamentos. No Brasil, este tema ainda está sendo desenvolvido e o debate precisa ser aprofundado. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou a aprovação regulatória do medicamento Everolimo no Brasil, atendendo necessidades de centenas de pacientes com tumores avançados. São ações em favor da luta contra o câncer, que precisam ser estimuladas e ampliadas. A relevância das matérias nessa área para a população ficou evidente a cada postagem na minha página no Facebook sobre o tema. O mais recente, sobre o projeto do qual fui relatora, de autoria da deputada Rebeca Garcia, e que citei há pouco aqui nesse pronunciamento, atingiu o recorde desde a criação da página. Mais de 35 mil pessoas, senador Roberto Requião, o senhor que é tuiteiro como eu, mais de 35 mil pessoas, em menos de 48 horas, interagiram, compartilhando, curtindo ou comentando sobre a importância desse projeto de ações que garantam mais atenção à saúde. Um direito do cidadão, um direito do contribuinte, um direito de consumidores dos serviços de saúde ou qualquer outro serviço. Enfim, há uma infinidade de ações que podem ajudar a tornar a dor do câncer superável. E acredito que, com a ajuda dos senhores parlamentares, essa luta difícil poderá ficar menos penosa e mais gratificante para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são atingidos pela doença. E já que estamos falando em doença, eu queria concluir este pronunciamento, porque eu fui recentemente num cinema aqui em Brasília para assistir, todos nós, parlamentares e políticos, deveríamos fazer o filme Lincoln. Tenho certeza que o senador Aloysio também foi e saímos encantados de ver a grandeza daquele grande líder político americano. Mas quando eu sentei, estava aguardando a chegada, entrou um comercial
de uma companhia de seguros no cinema. Foi um barulho tão grande, o barulho do comercial, que a guarda vigilante que atendia veio da portaria para ver. Não há ouvido que suporte. Nós já vivemos cercados de ruído, senador Aloysio Nunes Ferreira. É uma coisa absurda. E nossos ouvidos sofrem as consequências. Com o passar do tempo e por esse acúmulo, no trânsito, mesmo aqui dentro, a campainha, é ensurdecedor. Mas eu fiquei o filme foi no Shopping Iguatemi, aqui em Brasília, assustada com o volume do som do comercial. Quando entrou o filme, era um volume, eu diria, civilizado. Acontece, senador, ao comentar o assunto no meu Twitter, veja só, é uma ferramenta incrível. Falei que no Facebook do projeto da recuperação da mama, em 48 horas, 35 mil acessos. 35 mil. Aí eu estava dentro do cinema e ali escrevi: é ensurdecedor o som, o volume do comercial. Um comercial para falar sobre os procedimentos, que não é para jogar papel, não é para ter cuidado, não fumar, mas olha, é inacreditável, eu nunca na minha vida tinha visto isso. Quando eu postei no meu Twitter isso, é ensurdecedor o volume do comercial, imediatamente as pessoas começaram a dizer. O problema é que existe já uma organização beneficente intitulada Campanha contra a Perda Auditiva, que foi responsável por uma pesquisa feita com 1.000 britânicos, cujo resultado foi surpreendente. 80% dos entrevistados não sabiam que podiam prejudicar a audição esse som muito alto. A propósito, uma lei estadual, olha só, uma lei estadual determinou a fixação em 92 decibéis, o volume máximo do som nas salas de cinema em todo o estado do senador Roberto Requião, no Paraná. É um estado civilizado. 92 decibéis. Veja só, quer dizer, a gente não sabe que tem uma lei para isso. Também não é novidade para ninguém que o volume dos comerciais, olha só, os comerciais na TV, uma área de especialização do nosso senador Eduardo Braga, os comerciais na TV também é mais elevado do que os programas que estamos assistindo. E é só prestar atenção. E eu até como comunicadora me penitencio de não ter me dado conta disso. Trata-se de uma estratégia para chamar a atenção do consumidor, do telespectador, que, a meu ver, parece equivocada, pois causa um efeito contrário. Um barulho demais, ele é irritante, no meu gosto, pelo menos. O fato é que esse assunto também exige uma maior atenção do poder público. A Organização Mundial da Saúde diz que a poluição sonora é a terceira mais prejudicial à saúde pública, a terceira. Exposição a barulhos, sons intensos, pode causar 2 tipos de perda auditiva temporária ou permanente. A perda auditiva temporária é mais comum e ocorre quando se é exposto a grandes ruídos. Nesse caso, a audição será recuperada dependendo da intensidade do ruído e do tempo da exposição que a pessoa fica submetida. Já a perda auditiva permanente só é experimentada após 48 horas de exposição a excessivos ruídos por um longo período de tempo, mas pode também ocorrer se a pessoa estiver sendo exposta a altos níveis de som por um período curto de tempo. Esse tipo de perda auditiva vai aumentando com o passar do tempo, após aproximadamente 5 anos que se esteve exposto ao ruído, resultando naqueles, os chamados, do ponto de vista médico, tinnitus, ou zumbido constante no ouvido, de que revela mais agudo na hora do silêncio. Eu já tenho isso. Nós viajamos muito de avião, o avião também é um processo que afeta isso. Agora, vejam só, no Brasil, a Lei 10.222, de 9 de maio de 2001, determina a padronização do volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda. Nós temos lei para isso, só que é para inglês ver. Entretanto, essa lei só foi regulamentada, ela é de 2001, ela foi regulamentada por meio da portaria 354, de 11 de julho de 2012, do Ministério das Comunicações.
Então, não é questão de ministério demais, é que funcione o ministério, essa é a questão também. A portaria determina que o limite máximo de variação de som aceita será de 2 decibéis, praticamente imperceptível ao ouvido humano. Porém, aplica-se somente às transmissões de TV digital, que atualmente alcançam menos de 50% dos domicílios brasileiros. O motivo, segundo a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, é que o modelo de medição existente não é suficientemente confiável para ser aplicado nos sinais analógicos. Até entendo, mas poderia haver uma forma de fazer essa avaliação. Reconhecemos o avanço dessa medida, porém, faço aqui o meu apelo ao Ministério das Comunicações para que, de fato, haja efetiva fiscalização do cumprimento dessa portaria, para que também possa estender essa obrigatoriedade para os sinais analógicos o mais rapidamente possível. Aqui no Senado Federal, eu já solicitei à competente consultoria legislativa um estudo para direcionar a nossa atuação legislativa de forma para que possamos normatizar adequadamente essa questão e proteger a saúde auditiva dos brasileiros, que já são hoje afetados, às vezes até por maus barulhos que contaminam o nosso ouvido, às vezes até em alguns discursos e alguns pronunciamentos. Muito obrigada, senador Roberto Requião, pela complacência do tempo nesta sexta-feira, que Vossa Excelência preside essa sessão. Muito